Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 32, O Grande Conflito, capítulos 7 a 9. Nos últimos dias, pessoas movidas pelo mal irão deturpar os escritos bíblicos e perseguirão aqueles que insistem em recorrer às escrituras sagradas. Tu, porém, lembre-se dos ensinos e perseverança daqueles que contribuíram para a reforma protestante e não tenha medo em depositar sua fé somente na palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Estamos em mais um episódio e, é claro, você sabe que eu estou aqui muito bem acompanhada. E ao meu lado está o Vinícius, mais uma vez para comentar sobre esse livro maravilhoso. E aí, Vinícius? Fala, minha gente. Bom, tudo bem? Fê, tudo bom? Gabi, que será apresentada logo em breve. Bom, é sempre um prazer estar aqui nesse podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Martinho Lutero, não é, Gabi? É isso aí, tudo bem, gente? Eu estou bem empolgada com esse capítulo, porque Martinho Lutero foi um cara sensacional, né? E como o Vini falou, a gente vai dar uma comentada sobre ele, sobre a vida dele e o que ele fez, né, pra nossa igreja. Mas eu também não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a queridíssima Fê, que vai nos trazer muitos comentários importantes, arqueológicos também, que ela é uma menina muito arqueológica também. E Fê, que Deus possa te abençoar nesse momento. Amém, Gabi. Então, bora começar mais um episódio. Bom, como os meninos disseram, nós estamos no nosso episódio 32, nós vamos comentar os capítulos 7, 8 e 9 do livro Grande Conflito. E nós finalmente chegamos para falar sobre Martinho Lutero. Esse nome que é, acho que o principal da Reforma Protestante, né? E só contextualizando, nós estamos falando de século XV e século XVI, só para dar uma contextualizada no tempo. Mas eu queria só trazer a respeito de Lutero que ele foi um grande acadêmico também, né? E ele se torna monge. Eu achei interessante que a Ellen White traz no livro que o pai de Lutero não gostou muito da ideia. Só que aí o Lutero foi mesmo assim e tá tudo certo. E ele acabou entrando nessa vida de monge. E uma das coisas que pegava muito o Lutero, né, que ele se sentia muito incomodado, era a questão das indulgências, né? Que tinha que cumprir algumas atividades para obter a salvação, né? A ideia era você pagar com algum tipo de ação, sei lá, você tinha que... Até mesmo as pessoas se machucavam, né? Ela comenta muito que Lutero, ele se achava um grande pecador, né? E ele no mosteiro lá, ele ficava se machucando, ele se submetia a castigos mesmo, né? E isso me pegou porque afeta muito na questão psicológica. E imagina você viver de uma forma que você não se sente aliviado nunca. Então, eu fiquei pensando na angústia, né, que deve ter sido para ele nesses momentos, porque não teve alívio nenhum. Hoje em dia a gente tem tão certo, né, essa questão da salvação pela graça, né? A morte de Jesus paga tudo pra gente, a gente não precisa fazer exatamente nada, né? Mas imagina, viver naquela época, pensar constantemente no quanto você é pecador e não ter salvação nenhuma. Você não tem um vislumbre, uma esperança. E pra mim foi o que mais me pegou, né, nesse primeiro momento. Mas e você, Gabi, o que você achou desse capítulo? Olha, falando um pouquinho sobre o começo da vida de Martinho Lutero,
Eu já achei muito interessante porque o livro fala que ele já começou passando por muitas dificuldades, né? Então, na sua infância, ele passou ali por muita pobreza, né? No livro fala que ele chegou a passar fome também. E os seus pais eram pais muito severos para com ele também, né? O livro também conta que quando ele entrou ali pro monastério, seu pai não era muito a favor disso, né? E aí ele ficou ali uns 2 anos para se reconciliar com o filho. Então eu fiquei pensando, gente, que severidade, né? Ele tinha ali. E aí, por isso que assim, quando ele foi estudar também sobre as escrituras, ele já tinha essa bagagem de severidade na sua vida. Então, ele acabou achando que a palavra de Deus era algo muito severo também, né? Como a Fê falou ali, ele achava que tinha que fazer diversas coisas, assim, pelas obras para acabar ganhando ali o favor de Deus, né? Então, o livro fala que, assim, ele fazia jejuns, ele fazia vigílias, e aí o livro conta que teve uma parte, assim, que o Papa, eles falam, assim, que eles têm que subir uma escadaria gigante de joelhos, né? E, gente, eu achei isso, assim, muito pesado, né? Pra gente, igual você falou, pra gente hoje em dia, isso é totalmente salvação sobre as obras, né? Você tem que se machucar, você tem que se martirizar pra conseguir ali um favor de Deus. E isso tem que ser todos os dias, porque todos os dias nós precisamos da salvação de Cristo, né? E aí é muito bonito, porque fala que foi bem quando ele estava subindo essas escadarias que ele ouve ali a voz de Deus, né? Falando a ele, o justo viverá pela fé. E foi a partir daí que ele começou a entender, a compreender que ele dependia ali da sua fé para com Cristo e não somente das obras. É interessante a gente recapitular um pouco, porque nos últimos episódios a gente falou um pouco sobre o começo, né, da Reforma Protestante, os primeiros ideólogos que começaram a falar contra aquilo que a Igreja Católica pregava como o cristianismo. Mas quando chega em Lutero, a gente percebe que ele foi alguém que esteve no meio ali católico, ele foi um monge, ou seja, alguém que se qualificou para estar na igreja, como um monge, como alguém importante ele na igreja. Ele foi escalando posições e vivendo intensamente a prática católica. E quando chega nessa parte do justo viverá pela fé, é quando Deus fala para um homem que estava buscando constantemente a Deus, com a sua simplicidade, com a concepção da época. E quando Deus fala com ele, é quando a gente tem um panorama. Ok, Lutero, ele estava numa prática que, assim, não condiz com o que a palavra de Deus nos fala hoje e que a gente entende hoje. Mas, ainda assim, naquela simplicidade de Lutero, Deus trabalhou em cima dele. E esse trabalho gerou frutos, e esses frutos foram tão grandes que no capítulo 7 e no capítulo 8, a gente vai ver que Lutero, ele passou por muitas provas. Quando ele era um homem que foi experimentado nessas dores de viver sobre a salvação pelas obras, e quando ele descobre que na verdade a salvação é pela fé, ele tem uma força para resistir a todo aquele que tenta pregar contra. E essa trajetória de Lutero, ela serve de inspiração pra gente, de que Deus, ele se comunica com a gente, ele consegue mostrar para nós o que nós devemos viver de fato, né? Como a salvação, ela é pelos méritos de Cristo, e como nós devemos agir perante isso, que é de fato pregando essa mensagem. Sim, e a Gabi comentou a respeito das escadarias, né? Quando o Lutero, ele lembra, né, da passagem de que o justo viverá pela fé. E Lutero, ele constrói, né, ele faz as 95 teses, as famosas 95 teses, e um dia lá ele prega elas na igreja de Wittenberg, o que eu acho que é uma atitude, nossa, muito muito rebelde, assim. Eu fico imaginando, na época, todo mundo olhando, o que esse cara tá pregando aí? Muito protestante. Muito protestante. Que ousado. E ele faz isso, e é interessante que
as pessoas, elas leem, né, as 95 teses e elas começam a concordar, grande parte do povo começam a concordar com o que Lutero diz, né? E eu queria trazer aqui, porque eu trouxe um livro que é da Paulinha, que é do Cativeiro Babilônico da Igreja, que é um dos escritos, né, de Lutero. E no final vem as 95 teses. Eu vou ler as 95... Mentira, não vou ler as 95 teses, calma. Tem aqui as teses... Peraí, tá difícil. Tem aqui as teses 92 e 93... Porque eu vou indicar uma música. Tava esperando não já, não tava indicar uma música. Exatamente. Gostaria de indicar a música Tese 95 do João Manô, do Coletivo Candeeiro. É reforma protestante pura. E são essas duas teses que tem. Na tese 92, Martinho Lutero diz: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo paz, paz, sem que haja paz. E aí a outra tese, Paulinha está nos bastidores cantando a música, desculpa, Aí na tese 93 tem: abençoados, porém, sejam todos os profetas que dizem ao povo de Cristo cruz, cruz, sem que haja cruz. A mensagem do evangelho é isso, né? É cruz constantemente. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E a gente não precisa fazer nada mais além que isso. A gente precisa o quê? Aceitar isso. A gente precisa confiar, depositar as nossas confianças em Jesus. E o que foi muito legal disso da reforma foi a coragem que Lutero teve para trazer isso, para ser contra todo aquele poderio, porque a gente está numa outra problemática. A igreja estava completamente unida, né, ao Estado. Então Lutero, ele traz algo para já começar a separar isso. E por conta das 95 teses, ele acaba sendo fortemente perseguido. E é interessante que no capítulo 8 começa, né, essa questão de que um novo imperador surge, né, o Carlos V, se eu não me engano, acho que é o Carlos V. E ele tá tentando entender o que tá acontecendo, né? E a liderança de Roma já, tipo, Lutero é horrível. Eles se reúnem numa assembleia, né? Pra fofocar de Lutero, falar mal dele pelas costas. Se tem uma coisa que é horrível, falar pela pessoa pelas costas, mas enfim. E eles estavam querendo, né, matar Lutero mesmo. Eles queriam Lutero morto. É impressionante que também, ao mesmo tempo, o quanto a gente consegue ver o que Lutero foi protegido por Deus, né? Porque, gente, o quanto que esses homens maus, eles tentaram, né, fazer com que Lutero fosse até lá, que ele revisse tudo que ele disse. E ele falou: eu não vou fazer isso de jeito nenhum, porque ele até comenta: se vocês vierem com argumentos bíblicos, aí sim, eu repenso o que eu disse e tudo mais, mas não tem. A minha autoridade é a Bíblia. Eu não vou desfazer o que eu estudei. E para mim é muito bonito ver a fé de Lutero, a confiança que ele tem na Bíblia, né? Esse retorno às Sagradas Escrituras. E esse desafio, né? Porque, pelo menos, se fosse eu ia ficar, ai, gente, não quero mais. Eu não quero mais, eu não sei. Eu não sei o que eu faria, né, no lugar dele. E também não é justo ficar pensando nisso, né, enfim. Mas, cara, que fantástico a coragem que o Espírito Santo deu pra ele de poder acordar as pessoas pra isso. E esse movimento, ele foi fundamental. A coragem que Deus capacitou Lutero de ter, ela
transcende os próprios atos dele e a própria vida dele. Esse é um podcast de uma igreja adventista. A igreja adventista ela é fruto também dessa reforma. A igreja adventista surgiu 300 anos, 400 anos quase, depois desse período. E tantas outras igrejas surgiram, a igreja presbiteriana, depois mais adiante a igreja metodista, que surgiram desses movimentos. Então a coragem de um só homem que olhou para a igreja católica e disse: vocês não estão no caminho de Deus, vocês não estão seguindo os mandamentos de Deus. Essa coragem Deus fez germinar como um fruto. E esse fruto foram muitas igrejas que tinham uma mensagem contra, não necessariamente contra a igreja católica, mas a favor da Bíblia, a favor da verdade das Escrituras. E esse é um ponto importante. A gente olha para Lutero e pensa: putz, isso aqui eu faria o mesmo? Pois é, Deus escolheu Lutero para fazer, porque Lutero que era a pessoa para ter essa missão. E nós temos missões, nós temos chamados. E Deus nos capacita para esses chamados. Obviamente que a gente talvez não pregaria numa igreja as 95 teses, mas a gente faz outras coisas. Então, olhar para Lutero é olhar para um homem que foi escolhido por Deus para fazer uma obra que foi para além da vida dele. Lutero, ele passou por muitas provações, né, gente? Ele foi perseguido, como a Fê falou, chamaram ele pra ir lá, né? E aí ele começou a expor a verdade nua e crua, né? E no livro fala, assim, que o desejo deles era de matar ele, né? Até matar pelo fogo, como eles já tinham feito com ele. E eu fiquei pensando, que tamanha coragem, né? Tamanha coragem de ele ter conhecido da palavra de uma forma severa, de Deus ter falado com ele, nesse etapa ele já ter aceitado essa verdade de uma outra forma, né? E nisso eu vejo, assim, muita coragem de ele ir e ele expor a palavra ali para as pessoas, sabe? Eu fiquei pensando, a gente tem tantos livros em casa, a gente tem... Não sei vocês, mas eu tenho acho que umas 20 bíblias diferentes em casa. E, tipo, Lutero, ele estava ali, tipo, lutando por isso, sabe? Lutando por ter essas leis, lutando por ter essa Bíblia. E o que nós estamos fazendo em relação às coisas de Deus, sabe? Eu fiquei pensando assim na minha vida, será que eu estou lutando pelas coisas de Deus? Será que eu estou valorizando a escola sabatina que eu tenho ali todos os dias? Será que eu estou valorizando os livros de Ellen White? Todo esse conhecimento que um dia vai ficar escasso, né? Como esteve naquela época e a gente não vai ter mais. Então, é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês e para minha vida também. Irmão, só um adendo, a Paulinha vai sair dos bastidores para fazer o comentário dela. Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Eu saí dos bastidores aqui que eu tava ouvindo os meninos falando, o Vinícius, né, citou várias igrejas, né, que surgiram por conta desse movimento da reforma. Igreja presbiteriana, metodista e muitas outras. A nossa própria igreja, né, surgiu muitos anos depois, em consequência dessa reforma. Só que Lutero, e nem Lutero, nem João Calvino, nem Melanchthon, nenhum dos grandes nomes da reforma, nenhum deles queria que a igreja fosse rachada. Nenhum deles queria criar novas denominações. O que eles queriam era a reforma da igreja que existia. Só que essa igreja que existia, uma parte dela, uma parte muito grande, muito forte, não quis se reformar. Então houve esse racha. Daí que surge, né, o movimento protestante e atente-se para esse nome. Nós somos uma igreja protestante. Então, nós temos que protestar, nós temos que buscar a palavra de Deus, temos que estudar a Bíblia, para a gente conseguir entender o que está nas Escrituras, assim como Lutero e todos os reformadores fizeram. O que as igrejas estão ensinando que não está de acordo com a Bíblia. Nós somos protestantes, nós temos que protestar. A partir do momento que a gente vê qualquer coisa na igreja que não está de acordo na Bíblia, a gente tem que falar. Não para causar racha, para causar desunião, mas tentar trazer a igreja de volta para
para aquele sentimento da igreja primitiva, para a igreja dos apóstolos, né, que Jesus deixou ali no primeiro século. Então, essa é a minha participação, irmãos. Só queria comentar isso, que eu acho que é um ponto interessante de ser levantado. Que Lutero nunca imaginou que ele criaria a igreja luterana que existe até hoje. Ele não fez a reforma para fundar a igreja luterana. Calvino não fez a reforma para fundar a igreja presbiteriana. Eles fizeram a reforma porque queriam voltar às origens da Bíblia. Só que, infelizmente, a igreja da época de então, a maior parte não aceitou, e aí houve essas rupturas. Um texto importante sobre os 5 pilares da reforma, que são solas. O sola significa somente. Então eu vou descrever os solas agora. Sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Então esse era um dos pilares dos reformadores. Solos Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Gloria, que somente a Deus a glória. Esses 5 pilares, esses 5 solas, são os 5 pontos fundamentais que conduziram esse período da reforma. Que eles eram, hoje a gente olhando, somente a Bíblia, somente Cristo, parece algo óbvio, mas ele só é óbvio porque houve um momento em que homens disseram, olha, a verdade é essa. Aceitem o óbvio que não é salvação pelas obras, que não é fazer algo para a glória de homens, mas sim somente para Deus. Isso que é uma mensagem tão comum que a gente olha hoje e fala, ok, só normal, nada demais. Para aquela época, a gente está falando de 500 anos atrás, era uma coisa totalmente contracultural. E eu gosto de traçar um paralelo entre esse período da reforma e o período em que Jesus esteve aqui, que ele também pregava uma mensagem totalmente contrária àquilo que os fariseus tinham como uma teologia forte ali deles. E qual foi o resultado no final? Perseguição. Então, sempre quando nós buscamos a palavra de Deus, buscamos estar falando a verdade, a perseguição ela vem. E ela vem com muita força, com muita intensidade, mas sempre nós devemos ter confiança de que isso é um plano de Deus. Num dos primeiros capítulos, né, Ellen White diz que é necessário reformas, né, para se ter perseguições. E você vê um incômodo, né, Ellen White do período em que a igreja não teve perseguições. Isso daqui tá muito errado, não tá certo, a igreja tem que ser perseguida, não tá certo a igreja estar nessa falsa paz, né? Mas, continuando, a gente chega então no capítulo 9, que é o capítulo Suíça, que tem uma quebra aqui, né, na narrativa. Martinho Lutero estava sendo fortemente perseguido, e aí ele foge. Eu não lembro pra onde ele foge exatamente, mas ele dá um tempo, né? Ele não escreve mais nada, ele ele fica lá na dele pra, né, não ser morto. E a gente tem o foco narrativo voltado então pro Ulrico Zwinglio. Não sei como se pronuncia, mas eu acho que é. E ele conta, né, que é a história dele, que desde pequeno ele foi instruído pela avó dele acerca dos ensinos bíblicos, e que ao crescer ele tem uma proximidade maior com o evangelho e ele acaba se tornando padre também. Só que ele se difere dos outros padres, né, daquela época. Ele começa a também denunciar os abusos, né, da igreja. Ele passa a fazer pregações pautadas na Bíblia mesmo. Então, ele utiliza a Bíblia, ele traz os pontos e ele passa a ser incômodo também. E uma coisa que eu achei interessante é que ele e Lutero não tiveram nenhum contato. Ele não teve contato com a teologia do Lutero, né? E ele até comenta disso, que é uma evidência, né? Uma prova de como é a atuação do Espírito Santo, né? Que age em duas pessoas completamente diferentes, de locais diferentes, mas falando de uma mesma verdade. Retornando para essa verdade. E eu achei bem bacana, né? Trazer esse outro personagem que foi contemporâneo de Lutero, só que eles não se encontraram, né? E eles pregaram a mesma palavra, o que eu achei bem, bem legal.
Eu achei muito interessante no capítulo 8, que vai falar um pouquinho sobre mais perseguições contra Lutero, né? Mais desafios que ele passou ali. E assim, o que eu achei muito legal foi que no capítulo anterior fala do tal de Frederico, né? Esse Frederico, ele meio que não deixou, assim, que Lutero ele morresse, né? Ele acabou ali defendendo ele, né? Ali meio escondido, né? Porque não podia e tal. E aí depois, quando veio o seu sucessor, o Carlos V, ele deu essas instruções. Olha, Carlos, não... Deixa ali que Lutero, ele fale, né? Sobre as suas teses e tal. E não venha perseguir ele, fazer nada com ele. E aí, ali conta que a Assembleia, eles chamaram ali Lutero, né, pra estar ali com eles, mas ele ficou assim, meio com um pezinho atrás, né, de ir. E aí vai falar muito sobre Aleandro, né. Aleandro, ele queria muito calar a voz de Lutero. Ele não queria que Lutero falasse sobre a palavra de Deus, porque se ele falasse, consequentemente as pessoas saberiam da verdade, a verdade esclarece a nossa mente, né, e aí eles acabariam perdendo o poder ali, né? Roma, com as pessoas sabendo da verdade, Roma acabaria perdendo ali os seus discípulos e o seu poder também. Então, isso seria algo muito ruim ali para eles. E aí ele fala que de uma primeira vez ele acabou não indo, né? Mas depois eles acabam chamando Lutero de novo nisso por causa da reforma, né? Ali fala de um Duque Jorge que ele começou a defender ali as coisas de Lutero ali naquele lugar, né? E aí muitas pessoas começaram a entender aquela verdade que ele estava falando e começaram a falar, nossa, por que a gente não faz a reforma então na nossa igreja? E foi aí que já começou desde antes, né? Mas foi aí que realmente a reforma, ela começou a ter uma vida a mais, né? Que as pessoas realmente começaram a ver ali, a compreender a verdade de Deus. E o mesmo espírito de Lutero, ele estava com Zwinglio, só que em outro lugar. E quando a gente olha essa história e vê, um tá em tal canto, outro tá em outro, e Deus de alguma forma amarra essas histórias, e a gente percebe na história do Zwinglio que teve um momento em que ele ficou doente, todo mundo achou que ele iria morrer, e ele não morre, ele pega uma doença da praga mesmo, que estava matando muita gente, ele não morre, ele continua vivo, continua pregando a mensagem, e muitos aceitam essa mensagem, cidades passam a apoiar a reforma protestante, e há um momento em que ele é chamado para um debate. O pessoal lá de Roma queria debater com ele, só que ele foi aconselhado pelos líderes ali que estavam com ele a não ir no debate, porque o local que eles estavam decidindo, o júri que estaria lá, era totalmente pró-Roma e que ali ele corria risco de vida. Então, você vê como que a história da igreja ela começou. A gente começou alguns 2 episódios atrás falando de como que a igreja primitiva foi perseguida pelos governos, e aí agora a gente já está num ponto da história em que a igreja passou a perseguir aqueles que de alguma forma falavam alguma coisa contrária àquilo que eram as crenças ali vigentes. E Zwinglio, ele foi uma das pessoas que foi usada por Deus para proclamar essa mensagem, e que nós podemos olhar para a história dele e pensar como que nós podemos fazer hoje, como podemos ser contraculturais, como Zwinglio foi. Bom, lendo todos esses relatos, né, vendo a respeito de como que foi tudo isso para Lutero, para Zwinglio, e eu achei muito bonito que em nenhum momento
subiu na cabeça de Lutero, sabe? De, nossa, como eu sou maravilhoso e perfeito. Eu sou o certo e vocês são os errados, nesse sentido de superioridade e essas questões. Em nenhum momento ele se deixou levar por isso, porque ele se dedicou muito, né, ao estudo e à comunhão com Deus, de um modo que, por exemplo, quando Lutero estava sendo perseguido, ele teve que fazer uma pregação, e em nenhum momento da pregação ele fala sobre a condição dele, né, que estava sendo muito difícil. A pregação inteira ele fala sobre Jesus Cristo. Ele expõe lá as escrituras, e eu acho isso bonito e me faz lembrar do apóstolo Paulo. Tem a segunda carta de Timóteo, Paulo escreve para Timóteo. E uau! E ele traz Paulo também traz todos esses relatos do que é ser um seguidor de Cristo. E é interessante porque é como se Paulo estivesse num navio que estava naufragando, porque ele fala de todos os sofrimentos, de como que é a vida do evangelho, e para Timóteo passar a ir pro barco que estava meio que afundando, aparentemente. E no final você vê a fé que o apóstolo Paulo teve, que mesmo diante dessas situações, mesmo diante desses sofrimentos, ele reconheceu que Deus estava presente com ele. Ele reconheceu que tudo isso foi válido, né? Ele mesmo fala, né, que morrer por Cristo é lucro. E, cara, que grandioso, né? A gente vê isso também nas figuras dos reformadores, né, de Lutero e de tantas pessoas. Os valdenses, por exemplo, que foi um grupo de pessoas que, enfim, que a gente comentou no episódio passado. E pra mim tá sendo muito legal, muito enriquecedor acompanhar a história desse povo e ver como que é a vivência do evangelho, né? Porque realmente o evangelho, se você está se sentindo muito confortável, então tem alguma coisa errada aí, você tem que começar na comunhão com Deus de novo, enfim, porque o evangelho, ele é isso, né? Ele traz uma mensagem tão linda que é a cruz, só que ao mesmo tempo é uma mensagem que é muito incômoda para as pessoas, né? E, enfim, é isso, a minha consideração final. O que me destacou muito aqui dos capítulos foi o fato de, assim, Lutero, ele estar ali em um castelo, né, escondido, e mesmo estando sendo, né, perseguido ali, mesmo assim, no livro fala que ele traduziu o Novo Testamento, né, em alemão lá, e ele também fez vários arquivos naquele local, né. E uau, isso me chamou muita atenção, assim, de que ele continuou trabalhando para Deus, né, apesar das dificuldades. E eu entendi muito do que você falou também, né, nessa questão da gente não estar confortável, né. Eu fico imaginando, ele, naquele momento, ele poderia desistir de tudo, ou ele poderia ficar ali de uma forma muito confortável naquele castelo, né, mas mesmo assim ele continuou trabalhando pela palavra de Deus. E o que me chama a atenção também é que quando a verdade, ela é de fato uma verdade, ela não é imposta de uma forma bruta, né? Como aquelas pessoas faziam ali no monastério. Enfim, não é imposta de uma forma bruta para que você seja obrigado a aceitar. Mas quando a verdade, ela é realmente uma verdade, a gente fala sobre essa verdade e ela ilumina tanto nossa vida que as outras pessoas acabam aceitando de forma voluntária, né? Então, esses capítulos, eles me abriram muito a mente em relação a isso, em relação até onde vai a nossa liberdade, até onde a gente impõe às outras pessoas a nossa fé, por mais que a gente saiba que a nossa fé é o certo, que a nossa fé é a verdade, né? Então, foi isso, que nós possamos ter mais amor com as pessoas, né? Assim como o Lutero teve, assim, quando ele falava sobre o amor de Deus, ele não impunha as coisas para as pessoas. E que nós possamos ser assim também, mais calorosos, mais amorosos
também para com as outras pessoas, para que através do nosso exemplo elas possam ver a verdade de Cristo na nossa vida. Bom, vou citar de novo esse versículo. Até a Fê já citou: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo, na vida de Zwinglio, na vida de Lutero, de tantos reformadores, ele foi mais acentuado. Ele nos lembra esse princípio e essas histórias de que a nossa vida, a nossa reputação, tudo aquilo que nós fazemos, e esse é um dos solos da reforma, é para a glória de Deus, só lhe deu glória. E às vezes a glória de Deus, a gente expor essa glória de Deus, não é a coisa mais confortante. Essa semana eu me formei na faculdade e para a glória de Deus, mas nem sempre vai ser uma coisa boa. Nem sempre. Às vezes, para a glória de Deus, nós vamos passar por problemas. E a Bíblia afirma: se até mesmo Deus, que o Cristo encarnado, ele sofreu neste mundo, imagina nós. Imagina nós que somos servos dele. Se somos servos, significa que nós seguimos o caminho do Mestre. E o caminho do Mestre, o nosso Mestre, foi um caminho de sofrimento, em alguma medida. Um sofrimento altíssimo. E os 3 M's, eu estava lendo essa semana na meditação dos jovens: mestre, missão e matrimônio. Vou meter o mestre e a missão. Se você sabe que Jesus Cristo é o seu mestre, então o seu outro M ele precisa ser definido: a missão, salvar do pecado e guiar no serviço. Salvar do pecado e guiar no serviço é uma missão absolutamente grandiosa, mas que ela muitas vezes vai exigir de nós muito, e Deus exige de nós na medida que nós conseguimos aguentar, e aquilo que vai servir para a glória dele. Bom, é isso. Estamos encerrando mais um episódio. E eu gostaria de agradecer os meninos, porque esse vai ser, pelo menos, o último episódio desse grupo. Os irmãos vão entender melhor mais pra frente. Nós vamos ter no próximo episódio outros convidados especiais também. Mas foi muito legal ter compartilhado com vocês esses capítulos. E nós esperamos de coração que tudo isso traga ótimas reflexões para você a respeito do Evangelho e que possa fazer com que você se aproxime de Jesus também. Então, um abraço. Nos vemos em outros episódios, mas fiquem aqui porque a Paulinha vai estar no próximo episódio. Então nos vemos lá. Até mais. Um abraço.